A palavra de hoje está lá em Gênesis, capítulo 37, o versículo é o 28, e o nosso tema é, Silma Antônio, bom dia, minha querida, entenda o caminho. Entenda o caminho. Bom, vamos lá. A história de José, você concorda comigo que ela é uma das histórias mais fortes e comoventes da Bíblia, não é verdade? Se você não conhece, está lá em Gênesis descrita toda a trajetória da vida de José, que é uma história muito forte, comovente, né, Lu? E inspiradora. É a história que revela o caminho de um jovem levantado por Deus, relata o caminho de um jovem levantado por Deus, para marcar a sua geração, mas não só a sua geração, né? José marca a vida de todos nós. Até os dias de hoje, nós aprendemos com a vida de José. Vocês sabem que ele é um dos personagens da Bíblia que mais inspira o nosso pastor Fabrício, né? Ele tem muito... Ele gosta muito da história de José. Então, quem é da Paulista aí já é bem entendido do assunto da história de José. E, de fato, é uma história linda, comovente, mas também é uma história onde tem muito ensinamento para nós. E aí, todos nós queremos ser bem-sucedidos e destacados, todos nós queremos a posição de governo, todos nós queremos o final da história de José, onde tudo termina bem, onde acontece a volta por cima, onde os humilhados são exaltados. Mas nem todos nós estamos dispostos a percorrer o caminho que José atravessou para chegar no seu destino final. Talvez, tá escrito aqui no livrinho e eu também ouso dizer, talvez o próprio José, se conhecesse a sua trajetória, se soubesse o caminho que seria necessário ele trilhar, talvez nem ele mesmo quisesse mais ocupar a posição de governo, José enfrentou traição por parte dos seus irmãos e isso é uma das coisas mais difíceis das vezes da gente compreender no nosso caminho. Mas a gente precisa entender isso. Nem sempre na sua trajetória irá caminhar com você as pessoas que você acha que estão do seu lado, José foi ali traído por pessoas do seu próprio sangue. E isso é algo muito difícil da gente compreender. Mas faz parte da trajetória de muitos. Algumas pessoas, as primeiras pedras da sua jornada, as primeiras pedras da sua caminhada, vai ser exatamente isso. Ser traído por pessoas que você imaginava que estariam do seu lado. E aí, então, muitas pessoas desistem antes mesmo de realizar os seus sonhos, antes mesmo de conquistar os seus sonhos, os seus projetos. Por ver que o caminho está ficando difícil, elas desistem do seu destino final. José, talvez ele nem entrasse no caminho se ele conhecesse o que ele tivesse que passar. Mas a partir do momento que José começou a trilhar o caminho, mesmo vindo as dificuldades, ele nunca desistiu, ele nunca olhou para trás. Diferente de nós, quantas pessoas estão desistindo da sua caminhada com Deus por encontrar dificuldades no meio desse caminho. Ontem mesmo eu aconselhava uma irmã da nossa igreja, que chegou ali já faz uns 2 anos mais ou menos, e quando ela chegou, Deus começou a dar vitória, ela subiu no altar, testemunhou milagres que Deus fez na vida dela, entre tantos milagres, ela conseguiu ter realizado o sonho de ter a sua casa própria, de forma que ela nem conseguia explicar. Mas agora, porque uma porta se fechou para ela, já estava ali, desanimada, já faltando dos cultos, dizendo que é difícil. Eu vou, mas é difícil. Gente, quem disse que a caminhada com Deus seria fácil? Todo mundo, quer chegar ali no destino final de José, mas nem todo mundo quer trilhar o caminho de José. Se você está num caminho difícil, se você está num caminho onde você está enfrentando injustiça, calúnias, traição, entenda, você está no caminho de José.
Mas também estar no caminho de José nos dá uma certeza que nós vamos ter um final como o de José. Um final onde a volta por cima é garantida. Um final que, se está havendo humilhação no meio da sua jornada, a sua honra está garantida, desde que você não desista, você não quebre a sua aliança com Deus. José passou por muitos vales em direção à realização do seu sonho. Teve rejeição, traição, sofrimento, solidão, abuso, calúnia, injustiça. Muitos anos de uma prisão, se sentindo muitas vezes esquecido. Coisas que a gente precisa entender. Vai existir no meio da nossa caminhada. Eu falava assim para essa irmã ontem: quem te diz que servir a Deus é garantia de não ter problemas? Gente, entenda uma coisa: servir a Deus é garantia de vitória sobre os problemas, mas não é garantia que você não vai ter problema. Às vezes os problemas começam a vir, as injustiças começam a acontecer e nós queremos já retroceder, voltar para trás. Na verdade, entenda, Deus, ele tem a sua forma de nos guiar até a terra prometida, como ele fez com o seu povo. O povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus os levou pelo caminho mais longo. Tinha um caminho mais curto? Tinha, mas eles não estavam preparados para enfrentar o caminho mais curto. O caminho mais curto, eles enfrentariam coisas que iam fazer desistir. O caminho mais longo ia moldando eles, ia trabalhando o caráter deles. O caminho mais longo ia deixando eles mais experientes para, enfim, conseguirem ocupar o lugar que Deus tinha reservado para cada um deles. Não desista, entenda o caminho, como diz o nosso tema. Mas eu quero falar para você, entender o caminho não significa que você vai compreender o caminho. Sabe o que é entender o caminho de Deus? É não entender nada. É isso mesmo. Se você está enfrentando uma situação onde você não está entendendo nada, você fala aqui que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo que eu estou passando por isso. Então você já entendeu tudo. Você está no caminho certo. Você está trilhando o caminho de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 55, versículo 8: os meus pensamentos não são os seus pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Se você escolher trilhar um caminho onde você compreende, onde você já conhece, você está trilhando o seu caminho. Mas quem disse que o seu caminho vai levar para o lugar que Deus preparou para você? Escolha a partir de hoje trilhar o caminho de Deus, o caminho onde existe incompreensão. Mas uma coisa você pode ter certeza, uma coisa você sabe que vai acontecer: Deus está esperando você lá no final da jornada, com um lugar de honra preparado para você. Não está entendendo? Então você já entendeu. Você está no caminho certo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença nesta manhã de quarta-feira. Queremos Te louvar, Te exaltar, Te agradecer por mais um dia, pela oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos dá de viver, de ter saúde, de respirar. Obrigado, meu Deus, porque podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco nesse dia e que nós vamos desfrutar da bondade e da fidelidade do Senhor, Pai. E hoje, através da Tua palavra, Pai, eu quero pedir em especial por pessoas que estão enfrentando, Pai, assim como José, injustiças na sua jornada, Pai. Talvez traição, rejeição, calúnia. Talvez essa pessoa, ela está numa prisão, Pai, onde para ela todos os dias são iguais. E ela se sente muitas vezes até mesmo esquecida ali, Pai. Mas hoje, através da Tua poderosa palavra, ela pôde compreender que se ela está no caminho onde ela não está entendendo o que está acontecendo, é porque ela está no caminho certo. Ela está no caminho que o Senhor preparou para ela. E o mais lindo de tudo isso, Pai, é saber que nós nunca estaremos sozinhos na nossa caminhada com o Senhor. Mas o Senhor sempre estará do nosso lado, quando precisar, segurando nas nossas mãos. O Senhor estará à nossa frente para nos guiar. O Senhor estará na nossa retaguarda para nos proteger. E muitas vezes o Senhor estará lá nos carregando no colo,
apenas para que a gente continue seguindo. Pai, talvez nessa caminhada a pessoa ela perdeu as forças para correr, mas mesmo que ela consiga pelo menos andar, ainda que seja se rastejando, ainda assim, Pai, ela recebe a força necessária do Senhor para não desistir. Eu oro pelas pessoas que estão, Pai, se sentindo tristes, desanimadas e cansadas desse caminho, porque parece não ter fim. Mas hoje a Tua palavra renova a nossa esperança de que se ela não desistir, se ela permanecer fiel, o destino final dela está ali guardado, aguardando ela. Assim como José tinha uma cadeira, uma posição de governo esperando, eu sei que o Senhor tem uma cadeira, uma posição, Pai, de honra para cada uma dessas pessoas que não vão desistir. Eu abençoo então, meu Pai, a quarta-feira do Teu povo, que todos possam ter um dia maravilhoso e abençoado na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor vá à frente dessa pessoa, seja qual for o desafio que ela precisa enfrentar hoje, Pai. Seja o que for, Pai, que possa aparecer na frente dela. O Senhor esteja com ela fortalecendo, Pai. E em nome de Jesus eu te peço, desviando os nossos pés de trilhar caminhos tortuosos, de trilhar caminhos, meu Pai, a princípio fáceis, mas que não são caminhos do Senhor. Que nós possamos permanecer com os nossos pés firmes no caminho que o Senhor escolheu para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.